Hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu fui completamente feita de trouxa por uma empresa que eu trabalhei. E não foi pouca coisa não, viu? Eu acordava 4 horas da manhã de segunda a sábado para poder ir trabalhar. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês mais um relato do que aconteceu comigo. Eu elaborei já o roteiro, eu vou estar lendo para vocês porque eu não queria deixar passar nada despercebido e nem ficar esquecido. Então vamos lá. Eu acordava 4 horas da manhã de segunda a sábado para ir trabalhar. Eu já trabalhei, gente, até no terceiro turno, que eu pegava no domingo à noite às 9h50 e largava no dia seguinte, na segunda-feira, às 5h20 da manhã. Eu acordava 4 horas da manhã, de segunda a sábado, para ir trabalhar. E no final ainda me colocaram numa situação que até hoje eu acho absurda. E o pior, eu tava praticamente pagando para ir trabalhar. Na época, eu trabalhava como auxiliar administrativo e já tava lá há mais de 2 anos. Só que eu iniciei lá como aprendiz. Comecei com 17 anos o curso de aprendiz. Foi por 2 anos e aí depois que acabou o contrato, eu passei um mês desempregada porque não tinha vaga. E aí, assim que surgiu a vaga, eu fui contratada, fui efetivada e passei 2 anos e 9 meses. Então, se for juntar o tempo de aprendiz, são 4 anos e 9 meses trabalhando naquele lugar. Só que eu vou ser bem sincera, eu já não estava muito animada trabalhando ali. Eu sentia que a função que eu exercia ali já não era mais tão necessária. Antes, quando eu estava no setor da qualidade, eu ajudava no setor da qualidade. Me tiraram de lá e me jogaram para o setor de reversa. Lá, eu continuei fazendo essa função de tratar materiais danificados e assim, quando eu fazia essa função, eu ia ver o que o setor estava precisando para eu dar apoio. Era basicamente isso, me jogar. Eu senti que eu fui jogada para lá. Enfim, eu sentia que a função ali que eu exercia não era mais tão necessária. Era uma coisa que literalmente outra pessoa poderia fazer com outras atividades. E assim, eu tava sentindo que eu tava sendo gasto. Parecia que manter alguém ali só para fazer aquilo era mais gasto para a empresa do que necessidade. Aquilo começou a passar na minha cabeça. E não foi ninguém que me falou, era uma coisa que eu tava vendo. Acordar às 4 horas da manhã não era fácil, gente. Eu parabenizo quem acorda às 4 horas da manhã, porque eu já não aguentava mais. Eu confesso que eu acordava reclamando. Meu Deus, não era fácil. Eu acordava às 4 horas da manhã, de segunda a sábado, e pegava o ônibus às 5 horas para poder chegar no trabalho. Só que sábado era ainda mais complicado, porque muitas vezes eu precisava ver quem morava perto para poder me dar carona. Quem passava lá na rua de casa, que também era do trabalho e que estaria trabalhando naquele dia, porque eles tinham muito aquele negócio de tá trocando a escala. Por exemplo, hoje eu tô trabalhando no primeiro turno, aí segunda-feira já me jogam pro segundo turno, então eu tinha que estar vendo isso. Se a pessoa... Dia de sábado era escala, não era hora extra não. Então eu tinha que ver se a pessoa ia trabalhar, a pessoa que morava ali perto de casa iria trabalhar naquele sábado, ainda estaria na escala para que eu pudesse pegar carona com a pessoa. E às vezes, quando eu não conseguia pegar carona, eu tinha que acordar a minha prima para ela poder me deixar lá. Inclusive, me fez lembrar de uma situação. E eu combinei com um colega de trabalho de ajudar na gasolina, ou seja, ele comprou uma moto, então como ele passava nela na rua de casa, era caminho, tipo, ele não precisaria desviar e passar na minha rua, não. Era aquele caminho que ele tinha que pegar, porque ele morava na rua de cima. Então, o que eu combinei com ele? De uma semana eu abastecer e na outra semana ele abastecer para que ele pudesse estar passando lá em casa e me levando. A gente fez o combinado de uma semana eu ajudava e o outro não, porque ele morava na mesma rua. Só que teve um sábado, acho que não durou, acho que deve ter durado um mês só. Só que teve um sábado que ele estava de folga e ele não me avisou. E adivinha qual era a semana? A semana que eu tinha abastecido a moto pra ele. Eu não esqueço disso, gente. Eu sou totalmente diferente. Eu já vou contar, eu vou só terminar esse relato e vou contar o meu relato também de uma coisa que eu nem coloquei aqui que eu tô lembrando agora. Um belo sábado, o bonito estava de folga e ele não me informou. E era justamente a semana que eu tinha abastecido. 5h35, 5h40, 5h45 eu comecei a ligar pra ele porque a gente entrava às 6 horas. E 5h50 a gente entrava às 5h50. Comecei a ligar pra ele, ligar e chamava e ninguém atendia. E liguei.
Até que ele atendeu, eu falei assim, fulano, tu tá onde? Eu tô aqui na frente de casa te esperando, tu já passou? Aí ele falou, Clara, eu tô de folga hoje, eu não fui trabalhar não, eu tô de folga. Eu falei assim, poxa, fulano, tu nem me avisou. Aí ele falou assim, eu não sabia que era pra te avisar. Não, imagina, cara, tu combina com outra pessoa de vocês irem de moto, a outra pessoa paga a gasolina, ajuda na gasolina da semana e você simplesmente acha que não precisa informar a pessoa que vai com você pro trabalho. Você acha que não precisa informar que você estaria de folga. Aí eu falei assim, tá bom, e desliguei. Gente, eu fiquei tão irritada. Foi a última vez que eu fiz isso, que eu combinei com ele depois que passou a semana. Eu não peguei mais carona com ele, eu fiquei bem chateada, gente, porque eu não faria isso. E aí, como a gente tava faltando praticamente 5 minutos pra eu estar lá, porque tinha que bater o ponto 5h50 e já era 5h45, eu tive que ligar pra minha... Ligar não, eu tive que acordar minha prima pra ela poder me deixar lá no trabalho. E aí já entra a parte que eu queria falar com vocês. Isso daqui já é, o que eu vou falar agora já foi um tempão mais pra frente. Eu comprei uma moto, uma bis, comprei uma bizinha pra mim. E logo abaixo morava uma mulher que também trabalhava lá e tava no mesmo turno que eu. E o que eu combinei? De dar carona pra ela, porque eu sei como é ruim a gente pegar o ônibus, acordar 4 e pouco pra pegar o ônibus, então eu combinei de dar carona pra ela. Eu que fui falar com ela pra dar carona pra ela, afinal eu já tinha a minha motinha, ela passava pela mesma coisa que eu passava quando eu não tinha, então eu simplesmente pensei, é rota de casa, eu não preciso desviar caminho, então não custa nada eu oferecer carona pra ela. Pois bem, eu ofereci carona pra ela, a gente foi por bastante tempo, e eu não cobrava nada, gente, não cobrava nada. E assim, teve até um dia que ela insistiu em me dar um valor pra poder ajudar na gasolina. Eu falei assim, fulana, não precisa. Eu consigo abastecer tranquilo, porque você indo ou não eu passo por essa rua, você indo ou não eu abasteço a moto pra ir trabalhar, então não se preocupa, não precisa se preocupar com isso. Então eu não aceitei o dinheiro dela. E assim, e quando eu folgava, eu falava, fulana, eu não vou trabalhar porque eu vou folgar, eu vou estar de folga. E era tudo combinado, assim, eu tinha consciência das coisas, sabe? Do meu próximo, eu me preocupava com o meu próximo. Enfim, voltando à história. Teve um período também que eu tive que me desfazer da moto porque eu só me deu dor de cabeça e eu voltei a pegar ônibus, enfim. Bom, mas agora vem a parte em que a empresa me fez de trouxa, que esse é o título. Enfim, mas vem a parte que realmente me fez de trouxa, pela empresa. Eu recebia vale transporte normalmente, o valor que dava para eu ir de segunda a sábado trabalhar, ir e vir de ônibus, era um valor cheio, que eu nem lembro mais quanto era. Todo mês eles depositavam o suficiente para eu conseguir trabalhar, porque, né, pelo menos isso. Só que um belo dia, isso eu já tava nos meus 2 anos e 9 meses, que foi o tempo que eu comecei a trabalhar lá. Eu acho que quem foi esperto deve ter entendido. Só que um belo dia, o valor veio muito menor. Um valor que dava para trabalhar só durante 2 semanas, que pagava só 2 semanas de ônibus. E assim, só que eu trabalhava de segunda a sábado o mês inteiro. Ou seja, aquele valor não fazia sentido, tava errado. E lá fui eu tentar resolver. A primeira coisa que eu fiz foi direto com o meu supervisor imediato, com o meu líder imediato, que era o meu supervisor. Enfim, fui direto com ele, expliquei a situação, até porque eu não podia pular etapas. Então primeiro eu falava com o meu supervisor, que não resolveu nada. Falei com ele, ele disse que ia verificar, não verificou. Aí ele pediu pra eu falar com o RH, departamento pessoal, enfim, fui falar com as meninas. Elas falaram que era pra eu ir lá onde eles faziam o cartão, porque pode ser que eles tenham bloqueado, porque provavelmente eles identificaram que eu tava fazendo os indevidos. Fui lá, puxei o extrato, levei para as meninas do RH. Chegando lá, elas falaram que ainda não era aquilo, que estava faltando mais informações. Lá vai eu de novo, lá na empresa onde fazia o cartão SIM. Puxei outro extrato, informei que o RH disse que estava faltando tal informação que hoje em dia eu nem lembro mais. Peguei a informação, levei lá no RH de novo.
E eu estava indo de um lado para o outro, tentando resolver uma coisa que nem era culpa minha. E assim, aí elas falaram que iam verificar, eu deixei o extrato lá, falaram que ia verificar, os dias foram passando, o valor estava sumindo da minha conta. E aí eu fui falar com o coordenador, porque o meu supervisor não resolveu, o RH não resolveu. E eu fui falar com o coordenador a situação que eu não ia estar tirando do meu bolso para ir trabalhar, porque o valor depositado foi totalmente inferior, foi muito inferior ao valor que eu precisava para poder ir trabalhar. Ele até que me ouviu, e depois ele falou assim, ó, tal dia você me procura pra gente falar sobre isso. O dia chegou, ele nem apareceu na empresa. Enquanto isso, o valor no meu cartão tava acabando e eu pensei, eu não vou tirar do meu salário mínimo pra pagar transporte pra ir trabalhar. Mas não vou mesmo. E aqui a gente chega num período que já estava se antecedendo à situação que eles mesmos causaram. Bom, nessa empresa tinha uma coisa, de tempos em tempos eles faziam demissão em massa. E eu já estava sentindo que meu nome estava naquela lista. E eu passei o turno inteiro ansiosa, porque no tempo que eu estava trabalhando lá, tinha o terceiro turno e o primeiro turno. O terceiro turno era o turno da noite, da madrugada, e o primeiro turno começava de manhã e finalizava à tarde. E quando a gente chegou lá, já ficou sabendo que algumas pessoas do terceiro turno tinham sido demitidas. E eu fiquei pensando, eu acho que o meu nome tá na lista do nada. Eu acho que era Deus falando comigo. Que o meu nome tava na lista e eu trabalhei o turno todo, gente, apreensiva, porque na minha cabeça o meu nome tava na lista. Até que eu trabalhei o turno todo e quando chegou o final do turno, eu vi o líder do estoque vindo na minha direção. Na hora eu pensei, não pode ser. Nossa, eu pensei assim, não pode ser. Aí eu olhei ele vindo, eu pensei, não pode ser não. Aí eu continuei fazendo o que eu tava, até que ele chegou perto de mim e falou assim, Clara, é pra você ir na sala da gerência. Aí eu falei assim, é mentira. Ele falou assim, é sério, estão me chamando lá. Eu falei assim, não, tu tá brincando comigo, gente. Eu lembro perfeitamente, parece que eu tô revivendo. Eu falei assim, não, tu tá brincando comigo. Aí ele pegou no meu ombro e falou assim, não, é sério pra você ir lá na sala da gerência. Aí eu baixei a cabeça assim, eu comecei a chorar. Gente, foi a minha primeira demissão, então eu comecei a chorar, embora eu tivesse sentido, mas eu não queria que fosse verdade. Enfim, eu fui lá na sala da gerência, assinei a minha demissão, fui ser feliz no Goiás, porque depois de lá eu fui pra Goiás, enfim. Mas o que mais me marcou nessa história foi que antes de me demitirem, me fizeram passar por toda essa situação do Vale Transporte. Isso não se faz com o pobre assalariado. Quem ganha salário mínimo já luta muito só pra conseguir trabalhar. Gente, eu fiquei muito chateada porque me fizeram de besta. A partir do momento que eles depositaram um valor inferior que dava certinho a quantidade de dias da qual eu iria ser demitida. Gente, eu fiquei, meu Deus, incrédula, como é que eles me fizeram de trouxa, como é que o RH conseguiu me enrolar direitinho. Eu fui feita de trouxa pela empresa. Acontece, eu sobrevivi. Mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm histórias parecidas, eu queria muito ver aqui nos comentários. Então, um beijão, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.